Uma vergonha, moça. Uma vergonha, moça. Bora lá pintar mais uma peça, né, gente? Fazer um quadro lindo. Peguei uma peça de MDF. Como sempre, eu já lixo. Pega ali um pincel e vamos fazer a base. E eu peguei aí uma trincha. Você pode pegar um pincel com uma cerda bem rústica. Você pega ali uma cor marrom. E depois você vai tirar o excesso da tinta do pincel, né? Bate ali pode ser no papel ou na forminha de isopor, tira o excesso e vai passando ali, sempre das beiradas para dentro. Vai formar um efeito bem legal. Eu escolhi o risco ali da chaleira com as xicrinhas, passei ali como carbono. E aqui eu vou fazer um vaso de flor, um vaso de cerâmica para pintar umas florzinhas, umas rosinhas. Aqui eu tô fazendo a sombra, gente. Vai pegar um marrom, depois se você vai fazendo um degradê, sempre começa por uma cor clara e vai escurecendo. Sempre tirando o excesso da tinta. Você pega a tinta com o pincel ali, tira o excesso e vai esfregando ali na peça. Tem que ser com pincel rústico, porque se você pegar um pincel de cerdas macias, você vai estragar ele. Então pega um pincel velhinho e vai fazendo essa etapa aí. Depois eu fui ali retocando o risco. Você tem que seguir o risco, pegar um risco bem feito para que o seu desenho fique bonito, né? Aqui eu usei o cerâmica, o vermelho e o laranja. A chaleira pintei de vermelho, né? A chaleira e a xícara. Aqui eu quero te dar uma dica de como usar o pincel chanfrado. Você não pode deixar ele úmido demais ali. Você viu quando eu passo o pincel, ele tá com muita carga de água ali. Nele, ele acaba molhando. Se você colocar ele com muito excesso de água, quando você pegar na pontinha do pincel ali a tinta e você for trabalhar ele na peça ou aqui nessa base que eu peguei aqui da caixinha de leite, ele acaba expandindo para todo o pincel e acaba que vai manchar a sua peça. Então, ele até o final do pincel, ele tem que começar da cor escura e ir fazendo um degradê e acabar somente na água. Aqui eu tô fazendo as manchinhas, que é aqueles quebradinhos, né, que dá na ágata. Ali na chaleira, na xicrinha, eu fui fazendo esses quebradinhos. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês as xicrinhas que eu tenho aqui. E realmente, conforme elas batem uma na outra, cai de cima de alguma coisa, né, que cai, porque aqui sempre um derruba ali ou do chão ou da pia e acontece aí. Daí ela acaba quebrando. E, gente, olha, eu confesso que fica muito charmosa essa xicrinha quando acontece isso, tá? Ela novinha, bonitinha, mas quando começa a acontecer isso, dela quebrar um cantinho ou outro, ela fica muito linda, muito charmosa. Aqui também eu vou fazendo esses detalhezinhos no vasinho. Sempre vai pegar uma cor um pouco mais escura. Como eu sempre digo para vocês, eu uso bastante o sépia. Aí você vai fazendo com o pincel ali. Pode ser um pincel redondo, pequenininho, você vai fazendo as manchinhas. Aí eu vou pegando uma cor, um laranja,
E para fazer a luz, sempre tirando o excesso de tinta do pincel. E depois eu vou pesando a mão conforme precisar de mais tinta. Cada camada que eu faço ali, eu vou acrescentando um pouquinho de amarelo, para ir aumentando a luz. Pode ir vendo que o vasinho vai mudando ali, passa um pouquinho também na chaleira, na xicrinha. Daí pro final eu vou acrescentando um pouco de areia, gente. Ou você pode pegar também marfim, para não ficar aquele branco chapado, você usa essas duas cores para dar uma clareada ali, mas que não fique tão marcante, porque se você chegar com branco ali vai ficar muito marcante. Gente, a Lessie, todas as vezes que ela tá solta, ela sente o cheiro da capivara e vai ali incomodar a bichinha. A gente tá mantendo ela um pouco mais presa, porque a gente tá com medo dela acabar sumindo ali no meio da mata. Ela sempre atravessa o rio 4, 5 vezes no dia. Depois eu fiz a sombra, gente, com o pincel, tirei o excesso também da tinta e fui fazendo a sombra ali no vasinho. E agora eu tô fazendo a sombra na chaleira. Olha como é que já vai dando forma nos detalhes da peça ali, do desenho. E é muito bom você fazer primeiro com o pincel seco, fazer a sombra seca, né? Nas manchinhas também vou ali fazendo essa sombra. E o bom que depois, eu acabei colocando muita sombra, acabei exagerando, fica até fácil de tirar. Você pega um pincel úmido ou um lenço umedecido, tem gente que gosta de utilizar o lenço umedecido. Você passa ali e acaba tirando o excesso. Você pode secar, começar de novo. Aqui tá meus peixinhos no laguinho. Tem um laguinho ali na beira da casa. Apareceu uns peixinhos diferentes ali, gente. Tem uns, eu não entendo de peixe. Antes era só lambari, mas apareceu uns maiorzinhos ali. E conforme a gente passa o rastelo ali, limpa, daí dá pra ver melhor eles. Voltando aqui. Agora eu tô fazendo fundo. Fazendo o fundo aqui do vaso, onde vai ficar as flores. Agora eu vou fazer a sombra molhada, né? Úmida, com o pincel chanfrado. Ela vai reforçando a sombra que eu fiz ali, a sombra seca. Gente, olha como que vai dando forma, vai ficando lindo demais. Eu fico assim, apaixonada. E esse é um trabalho que você pode ir fazendo com calma. Vai sempre controlando o excesso de água. Ali, se o pincel tá ruim de correr, põe ali. Eu sempre coloco essa gotinha de água ali para sempre ir umedecendo o pincel aos pouquinhos. E daí você vai controlando o excesso. Se não tiver, molha um pouquinho, né? E aí você vai fazendo cada detalhezinho. Eu não gosto de deixar a peça fixa no lugar. Parece assim que eu fico presa e demora mais. Eu movimentando igual eu estou fazendo aí, pra mim assim o trabalho parece que rende muito mais, viu? É uma peça pequena, eu posso fazer isso. Se fosse uma peça grande, né, demais, e ainda eu tento fazer esse tipo de coisa, dá mais mobilidade, né, para você estar mexendo ali, pintando, fazendo cada detalhezinho.
Vamos fazer agora esse detalhezinho na tampa ali. Botar um pouquinho de luz. Aqui também eu usei o areia. Você pode colocar um pouquinho de branco para dar um pouquinho assim, uma clareadinha. Eu pintei isso aí com o sépia. E depois eu fui fazendo sombra com o preto. Essa parte escura também, gente. Eu peguei um pouquinho do vermelho, misturei com o sépia, fiz essa parte de dentro. E depois eu vou passando o sépia. Com o pincel redondo você pode pegar o areia, o branco, e fazendo uns detalhezinhos ali para aumentar a luz. Depois você pode colocar só o branco, bem pouquinho. Eu vou tirando o excesso com os dedos. E é bom que fica mais natural, não fica marcado ali com o pincel. Aqui essa bordinha a gente pinta de preto. Faz depois a luz também. Usa o pincel redondo ali para você ir fazendo as manchinhas. Aqui vamos fazer as folhas de fundo. A gente sempre comece com um fundo escuro, depois você vai fazendo um degradê ali nas camadas, né? Cada camada um pouquinho mais clara que a outra. É bom sempre misturar. Aqui eu misturei um azul com o verde. Dá um efeito bem legal. Eu tô usando o pincel redondo aqui para pintar essas folhas. É muito mais rápido e prático. Se fosse um pincel de cerdas macias também, quadrado, daria para fazer. Elas ficam um pouquinho diferente, mas também ficam umas folhas bem bonitas. Daí agora vamos fazer o fundo, né, para fazer as rosinhas. Aqui eu coloquei bem devagarzinho o vídeo, gente, para vocês entenderem como que é as pinceladas das rosinhas. Primeiro você vai começar com 3 pinceladas. E depois você vai preenchendo pro lado de fora com mais pétalas. Pessoal, eu tô feliz da vida. Meu genro veio visitar a gente e trouxe esterco pra mim. Olha, esse aqui é esterco de vaca, já curtido. Trouxe também esterco de galinha. E eu corri
adubar minhas plantinhas, né? Que eu não sou boba nem nada. Vamos fazer mais um pouquinho para vocês ir pegando a prática. E é como eu falei, quanto mais você pratica, vai ficando sempre melhor. Vocês vão ver que essas rosinhas são muito fáceis de fazer. Eu tenho aqui elas na cuia de chimarrão, no porta-garrafa, tem em mesa, na porta do armário, nos quadrinhos que eu faço. Tem em vários lugares você pode usar, só trocando as cores. Você pode trocar os tamanhos também. Ficam lindas, elas são muito charmosas, muito versáteis. É um charme essas rosinhas. E aí, criança? Cadê as crianças bonitas, gente? Cadê as crianças bonitas? Easy. E você, bonita? E você, bonita? Não, Lessie. Cadê a Lessie? Que se grandona esses meninos, gente. Cadê esse rapazão? Cadê esse rapazão?
Depois terminar as rosinhas, a gente pode fazer uns arabescos, colocando como se fosse umas pétalas ali, como se estivesse saindo. Fica lindo, gente. Cada detalhezinho deixa a pintura assim bem diferente uma da outra. Aqui eu tô fazendo um miolinho com laranja. Você pode usar também o ocre. Fica bem interessante também. Coloca uma ou duas, três bolinhas aí, conforme o miolinho dá espaço. Aqui vamos fazer um pouquinho de luz, não deixando muito marcado. Você vai esfregando o pincel ali aos pouquinhos, gente. Os detalhes é algo que a gente tem que fazer com mais paciência, prestando bem atenção, para não encher demais. Vai dar todo um charme na pintura, né? Olha aí. Os detalhes sempre faz a diferença. Esse quadro eu fiz a placa da minha loja. Eu tinha uma loja lá na cidade de artesanatos e fiz aí, peguei um pedaço de um portão, pintei, fiz a minha placa, gente. Tá aí, decorando o jardim por enquanto. Aqui nosso chalé, a gente já começou a forrar. Graças a Deus falta pouca coisa, mas a gente sabe que os detalhes que é demorado, né? Acabamento.
Esse janelão no banheiro aí é porque o banheiro tava escuro. Então eu precisava desse janelão aí para trazer claridade. E amei esse janelão aí no banheiro. Agora eu quero que vocês vejam um pouco de como que é a vista de dentro do chalé para fora ali, gente. É magnífico. Nossa, é muito gostoso. Tá certo que a câmera não mostra como a gente tá ali vendo, né? Mas aí vocês podem ver um pouquinho como é que é. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui nesse novo cenário, né? Para você conhecer mais um cantinho do nosso rancho. E eu tô aqui para mostrar para vocês, né, a finalização da nossa... Meus gatos estão fazendo bagunça. O nosso quadro, gente, eu estou apaixonada. É como eu tava falando lá nos stories. Quanto mais eu pinto, mais eu me apaixono. E tá lindo demais, olha isso. E daí eu trouxe outras peças para vocês verem, né? Que dá pra gente pintar a ágata. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Dúvida de pincel, tinta, da técnica. E olha esse. Para você colocar no cantinho do café. Que lindo que fica. Ali na sua cozinha, na sala de jantar, gente. Olha que lindo. Ainda dá para você pendurar alguma coisinha aqui. Aqui dá para colocar xicrinhas, né? Olha esse outro. Esse aqui é pesado, gente. Pelo amor de Deus, porque tem o moedor de café. Olha esse aqui. E olha as xicrinhas. E na pintura eu ensino a fazer esses quebradinhos que dá aqui, né? Que acontece na água devido bater, cair no chão. A gente sabe que isso acontece. Olha essa. Tem vários aqui, ó. Esse moedor aqui funciona, tá? Funciona. A gente, por enquanto, a gente tá usando um moderninho ali, que a minha filha deu de presente. Mas essa aqui, ó, e é uma tábua normal que a gente pegou, ó. Pra pendurar ali. Além de ficar uma peça linda na sua cozinha, no seu cantinho do café. Para você decorar, se você tem uma lanchonete, uma padaria, também fica lindo para você colocar isso aqui. E além, eu tô mostrando isso aqui porque além de quadro, né, que dá para fazer, você pode fazer algo utilitário. Olha, tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Muito fácil. Como eu sempre digo, luz e sombra é o que dá vida à pintura. As rosinhas, praticar. Quanto mais a gente pratica, melhor fica, né? Então, eu tô apaixonada, gente. Como eu sempre digo, amei, 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 amei. Vou mostrar pra vocês esse aqui, ó, com a xicrinha. Olha o charme que fica, gente. Você pode colocar assim, ou colocar toda vermelha. Eu tenho delas ali também azul, verde. Eu amo essas xicrinhas. E a gente usa ela, a nossa xícara de tomar café são essas aqui. Do tempo da vovó mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado, viu? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu vou responder para vocês. E o nosso chalé, eu creio que logo, logo a gente possa finalizar ele, para a gente poder se mudar ali para ele. Porque eu não vejo a hora da gente terminar o nosso chalé. Tenho muitas ideias de decoração para fazer ali. E eu tô ansiosa, viu?
A gente já tá uns bons meses aí construindo ele. E eu espero que vocês gostem. Um grande abraço, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Desejo muita sorte, muita saúde e muita prosperidade para cada um. Um grande abraço.